Saúde a todos com a paz do Senhor, o graça e paz, amém? Você já sabe, meu nome é Márcio Quimas. Eu estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para o canal Márcio Quimas Adoração, Louvor, Reflexão. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito discutido, muito falado, que é o arrebatamento. Haverá um arrebatamento, e se houver um arrebatamento, quando que isso vai ocorrer? São uma discussão que se arrasta há alguns tempos, sobre esse tema que diz respeito à Igreja verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pela primeira pergunta, se vai haver realmente um arrebatamento, queria convidá-los a abrir um texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso de número 16, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então aqui está claro, a palavra arrebatamento, ela vem do grego aspazo, que quer dizer rápido, remoção repentina, ou seja, de modo súbito, com força. E outra coisa a dizer também é que é uma força exercida por algo ou por alguém, ou seja, externamente. Então nós comprovamos que haverá um arrebatamento. O texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, prova isso. Agora, quando ocorrerá esse arrebatamento? Eis a questão. Então, a gente vê que o arrebatamento ele está claro nas Escrituras. Basta a gente identificar quando que isso vai ocorrer. Muitos dizem que há uma divergência, que esse arrebatamento será antes da tribulação, será durante a tribulação, depois da tribulação. Muitos até não creem que vai haver arrebatamento, mas o texto aqui mostra claramente que sim. E quando a gente fala de tribulação, o que estaria em mente se a igreja, ela durante todos esses séculos, ela está passando por uma tribulação? Desde desses 21 séculos, a igreja ela tem passado perseguições, tem passado aflições, mas que tribulação específica será essa? Para isso nós precisamos recorrer a um texto que está em Mateus capítulo 24, convido você também a acompanhar comigo, Mateus capítulo 24, versículo número 21, que diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Então, essa tribulação, ela é ímpar. É uma tribulação que nunca houve, e depois dessa tribulação nunca mais haverá. Então, é essa tribulação que nós estamos falando, E esse arrebatamento da igreja, ela vai acontecer quando? Antes, durante ou depois do arrebatamento. Dizer que não haverá um arrebatamento é ir contra a palavra de Deus, que o texto que nós lemos na introdução é bem claro. Então, mas a pergunta é que não quer calar: quando que será esse arrebatamento? Nós poderíamos dar provas, vamos dizer assim, implícitas, ou seja, escondidas, seja
teologicamente, seja historicamente e até biblicamente. Mas eu escolhi um texto que prova explicitamente, ou seja, claramente, né, que esse arrebatamento ele vai ser antes dessa tribulação que nós falamos de Mateus 24, capítulo 24, versículo 21, né, que está em Apocalipse, capítulo 19. Convido você também. Hoje nós vamos falar de vários textos para fundamentar isso que nós estamos afirmando. Apocalipse capítulo 19, nós vemos a partir do versículo de número 11 ao número 13, a princípio. Capítulo 19, verso 11 ao 13. Diz assim: Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, são chama de fogo, e a tua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. Então a gente vê que João, lá na ilha de Patmos, ele vê Jesus, que não há outro personagem que nós podemos identificar aqui, né, mesmo de uma forma simbólica, porque o Apocalipse é algo muito simbólico, mas por trás da simbologia nós verificamos que esse personagem ou essa pessoa só pode ser o Senhor Jesus, porque ele se chama Fiel, Verdadeiro, julga a peleja com justiça, seus olhos são como chama de fogo, né? São todas descrições do Senhor Jesus. Então nós vemos que João ele vê esse cavaleiro nesse cavalo branco, né? E mais adiante, no versículo de número 14 até o número 16, a gente vai ver também uma outra coisa interessante. E os que o seguiam, os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, e com ela feria as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar no largar do vinho e furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então vamos ver que além desse personagem, nós vamos ver que um exército ele passa a seguir a Jesus. A gente vê que esse exército ele tem uma característica que ele também está montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho fino, finíssimo, branco e puro. Então a gente vê que Jesus ele vem do céu não sozinho, ele vem acompanhado com um exército. E se a gente olhar do versículo 16 ao 18, a gente vai verificar que Jesus e esse exército se dirige para a terra. Nós vamos ver aqui, ó. Eu vi um anjo posto em pé no sol e chamou a grande voz, falando de todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos e grandes. Então a gente vê que isso é uma forma simbólica de que Jesus ele vem com esse exército para quê? Para confrontar pessoas ou grupos ou exércitos aqui nessa terra. Então a gente verifica que esse texto ele é bem claro, mostrando que Jesus ele vem do céu e ele não vem sozinho, vem com um exército para batalhar contra outros exércitos.
Amém, irmãos? Se nós verificarmos no versículo 19, a gente vê que esse exército ele se dirige para a terra para quê? Nós vamos ver aqui, ó. Vi a besta, os reis da terra, como seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Como nós falamos antes, Jesus vem, né, para batalhar com esse exército, né, que nós falamos aqui, para batalhar contra quem? A besta, os reis das terras, os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então eles estão preparados para ver essa batalha. De um lado Jesus e esse exército, e do outro lado a besta, né, que nós sabemos muito bem que essa besta, pela visão tribulacionista, é o anticristo, e o seu exército contra quem? Contra Jesus, o exército celestiais. Então nós verificamos que claramente que Jesus ele sai do céu com esse exército e vem para a terra para batalhar com esses exércitos na terra. Essa batalha, ela não é no céu, mas essa batalha, ela é na terra. Aí nós podemos, às vezes, identificar quem são esses santos, né, que o texto diz ali, o texto que nós lemos aqui, que está no texto que nós lemos. Quem são esses santos? Será que são os anjos? Será que os anjos eles vão vir com o Senhor Jesus para batalhar? Será que esses santos que nós estamos referindo aqui os santos, os anjos? São os anjos? A gente pode ver que em outros textos também, convido você também a acompanhar em Zacarias capítulo 4, versículo de número 5, melhor dizendo, Zacarias capítulo 14, versículo 5, a menção também de Jesus vindo com os santos. Quer ver? Ó, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azael. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então a gente vê que essa mesma referência que nós estamos lendo em Apocalipse capítulo 19, está também uma referência no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo de número 5. Mas não só lá. O próprio texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, um pouquinho antes, 1 Tessalonicenses, vamos abrir aqui, 1 Tessalonicenses, né? Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. É feito também uma mesma referência no capítulo 3, no verso 13, que diz assim: a fim de seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Uma outra referência. Também no Novo Testamento há uma outra referência também, que está na Epístola de Judas. Sabemos que Judas só tem um capítulo, e o versículo 14 que diz assim: quanto a este foi que também profetizou Enoque,
o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, ou entre os santos. Então a gente vê que a Bíblia está recheada de textos comprovando que Jesus ele viria com esses santos, né? Mas quem seriam esses santos, né? Muitos tentam identificar como os anjos, mas a gente vê que os santos, né, entre outros textos, fala da igreja, porque quando se refere a anjo, ele usa os santos anjos, para fazer uma distinção dos anjos decaídos, que não são santos mais, foram destituídos dessa glória, né? Continua sendo anjos, mas não são anjos de glória, ou seja, foram destituídos da glória e hoje são anjos caídos ou decaídos, né? Então a gente pode ver que esses santos, né, ele é a própria igreja, não são os anjos. Embora há aqueles que creem que também os anjos estarão participantes nesse evento. Mas, especificamente, os santos ali, eles não são identificados como anjos, né? É identificado como a igreja. E existe uma prova bem clara, né, que a gente pode comprovar isso, né? No capítulo 19, no mesmo capítulo 19, no verso 8 e 9, identifica quem são esses. Ó, pois lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E no versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas verdadeiras palavras de Deus. Então esses que nós estamos falando aqui, né, do versículo 19, do versículo 8 e 9, é o mesmo do capítulo 19, do verso 14, porque seguiam os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É o mesmo grupo que é falado no versículo 8 e 9, é o mesmo grupo que é falado no versículo 14. Então vamos ver. E o que eles estão fazendo lá antes de vir? Porque nós identificamos que é o mesmo grupo e eles estão vindo o quê? Com o exército com Jesus, o exército com Jesus. Mas o que eles estão fazendo primeiro lá nesse versículo 8? A gente vê, bem-aventurado as bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, casamento do Cordeiro. Jesus é identificado como Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, há o casamento de quem? De Jesus com a igreja, que são os santos e são também esses que estão vestidos de linho fino, puro e branco. Isso fica claro aqui, né? E eles estão aonde? No céu. Esse casamento é nas regiões celestiais, especificamente aonde não tem como a gente identificar, que a Bíblia não mostra isso claramente, né? Então a gente vê que eles são o mesmo grupo, só que agora aqui no versículo 14, eles não estão lá, eles estão descendo com quem? Com Jesus, né? O cavaleiro do cavalo branco, estão descendo com Jesus para quê? Para a terra. Isso fica bem claro aqui, bem explícito, que é isso que está ocorrendo aqui. Então, a gente faz uma conjectura, ou seja, se a tribulação não tinha terminado, mas os santos, a igreja, já estavam no céu. Ou seja, para descer, é preciso o quê? Subir. E eles subiram o quê? Se a tribulação está acontecendo aqui na terra, eles subiram o quê? Antes da tribulação.
É o que deixa, que fica bem claro aqui também. Logo, eles não poderiam estar passando pela tribulação. A conclusão é clara, porque já estavam no céu antes do início da tribulação. Então, irmãos, por várias razões que a gente poderia provar que a igreja ela vai ser arrebatada antes da tribulação, com outros textos, ou de uma forma teológica ou histórica. Esse texto, né, com conjecturas de outros textos, né, que nós falamos aqui, ele mata essa dúvida de que a igreja ela vai ser arrebatada antes dessa tribulação. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui através desse vídeo. E eu queria te fazer um convite. Se você ainda não é lá no nosso canal, você não está lá incluso no nosso canal, vá lá, se inscreva, coloca todas para que você possa receber a cada vez que tiver novos vídeos, você possa ser, né, comunicado ali. Você dê o seu like, o seu joinha, se você gostou. Deixe o seu comentário, mesmo que não seja favorável, se mesmo que seja contrário. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. E saiba que a igreja ela vai ser arrebatada. E quem fazer parte dessa igreja não vai viver esse momento de grande tribulação, ó Deus, que nunca houve e depois que houver, nunca mais haverá. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Fui!